E daqui a gente vai para o agronegócio, para falar desses assuntos importantes aí, a questão da carne com o Carrefour, mas principalmente dos acordos aí de Brasil e China, né? Através do encontro ontem, muito importante, do presidente Lula com o presidente Xi Jinping, e os acordos comerciais aí, culturais e econômicos assinados. Eu até comentei aqui. Todos esses acordos vêm em boa hora, inclusive com a estatal chinesa que controla a tecnologia aeroespacial, prevendo aí que podem haver problemas com Elon Musk nos próximos 2 anos e com o governo norte-americano do Trump. E aí o Brasil se calçando, buscando a tecnologia chinesa. A China que já é uma gigante também dentro da era espacial. A China que, segundo dizem, é quem vai conquistar a Lua e mapear mais partes da Lua do que todos. É o que eu ouvi aí de várias pessoas, Silmar. Pelo menos é o que contam por aí. E de certa forma achei prudente a decisão do governo brasileiro de não assinar o tratado aí da nova rota da seda, que sem dúvida alguma implica em decisões geopolíticas. E aí eu acho que quanto mais de bem ficar com todo mundo, como a gente sempre comenta aqui, é melhor, né? Bom dia, Silmar. Está com você aí, inclusive as commodities agrícolas. Muito bom dia, meu caro Otávio, bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, antes de comentar esses assuntos aí que você levantou, vamos para o nosso mercado, para não desatualizar os números. Mercado aqui no Brasil voltando a funcionar depois do feriado local de ontem. Vamos vendo aqui o mercado financeiro com dólar em forte alta nesse final de manhã de quinta-feira, 0,9%, R$ 5,82, ultrapassou a casa dos 5,80. E o mercado de ações caindo, 1 ponto percentual, basicamente refletindo questões geopolíticas, particularmente esse ataque com um míssil intercontinental da Rússia ao território da Ucrânia, na verdade um revide a um lançamento de um míssil ucraniano em território russo, ou seja, a coisa esquentou por lá, e isso está afetando os mercados financeiros e também de algumas commodities que a gente já vai ver. Uma delas é o petróleo. Petróleo com forte alta de 1,8% por conta dessa situação explosiva lá, novamente, na guerra entre Ucrânia e Rússia. Petróleo tipo Brent, que é referência para o nosso, alta de 1,8%, US$ 74,10 o barril. Outro, nas commodities agrícolas, o trigo também repercute essa situação de conflito lá na região do Mar Negro, entre Rússia e Ucrânia, ou seja, o aumento das tensões na região, novamente faz com que os preços do trigo se elevem no mercado internacional. Agora há pouco, no intervalo, o mercado de Chicago está no intervalo agora, o fechamento da sessão eletrônica, a primeira sessão aqui foi em alta do trigo, 0,6%, basicamente refletindo essa preocupação. É bom sempre lembrar que a Rússia é o maior exportador mundial de trigo e a Ucrânia é um dos grandes exportadores também. Quase 30% das exportações mundiais de trigo saem dessa região do Mar Negro, que inclui ainda o Cazaquistão, que também exporta alguma coisa por lá. Então, o trigo subindo, na contramão, a soja também subindo um pouquinho na manhã de hoje, 0,1%, na contramão aqui o milho cai 0,2%. Na Bolsa de Nova York, açúcar cai 1 ponto percentual, algodão também, algodão praticamente estável nesse momento. E o café volta a subir. Subiu muito ontem, feriado aqui no Brasil, hoje volta a subir, agora uma alta mais moderada, 0,2%. O café arábica em Nova York, robusta em Londres com alta de 0,1%. Boi gordo do mercado futuro na B3 operando com leve queda de 0,1% também nesse final de manhã de quinta-feira. Bom, tá bem, com relação aos assuntos mencionados aqui, o acordo Brasil-China, os vários acordos firmados ontem, foram 37, contando com outros ainda, chega ainda a cerca de 40 acordos firmados. Muitos são cartas de intenções, não é nada muito concreto. Você citou dois assuntos aí importantes desses acordos. Um deles é o Brasil não aderindo, já era esperado, não aderindo àquele projeto da Rota da Seda lá, que tenta ligar estruturalmente a China em termos de logística lá com o Ocidente, por dentro, passando por vários países. É um projeto gigantesco, de muito interesse da China para sua expansão geopolítica lá. Então, o Brasil prefere não entrar muito nesse projeto para não criar problemas também com os seus aliados ocidentais, Estados Unidos, Europa, lá, que tem um pé atrás com relação a essa Rota da Seda.
que já tem adesão de vários países, especialmente da própria região, que vai ser alcançada por essa rota, por esse sistema logístico lá, que está sendo construído pelos chineses. Outra questão aí que ficou no meio do caminho, esse acordo aqui com a empresa chinesa de exploração espacial, a Space Sail, cria uma alternativa aqui para esse projeto que tem a Starlink de Elon Musk como proprietário, que também tem interesse aqui no Brasil. Mas é bom notar que o Brasil fez esse acordo, um acordo de intenções, por enquanto, tá vendo? Com essa Space Sail da China. Não tem ainda nada muito concreto. É um começo de estudos, por exemplo, até para não fechar a porta em definitivo com a empresa de Elon Musk, que é a Starlink. Portanto, ficou um negócio meio no caminho, assim. No setor agrícola, nenhuma novidade, tudo já havia sido antecipado. Acordos aqui no setor de uvas frescas para a China, isso já vinha sendo costurado há mais tempo, ou seja, foi simplesmente uma formalização. Abertura de mercado para gergelim e sorgo brasileiro, isso é muito interessante, tanto do ponto de vista dos produtores do Mato Grosso, de gergelim, abre mercados novos. Produtores de sorgo de Goiás, principalmente, também abrem um mercado novo para o sorgo brasileiro. E farinha e óleo de peixe, por exemplo, foi outro produto que entrou nesse acordo. Não é nada muito relevante do ponto de vista de faturamento. Se fala em 450 milhões de dólares, o que é muito pouco em relação ao tamanho do comércio que o Brasil já tem com a China, que é de bilhões e bilhões de dólares anualmente, que incluindo produtos como soja, por exemplo, todos os tipos de carnes, café, também que está entrando fortemente no mercado chinês. Mais um acordo foi firmado com uma rede de cafeterias chinesas lá, de grande porte, inclui milhões de sacas de café, num prazo aí dos próximos 5 anos. Tudo isso foi formalizado ontem, mas, na verdade, em algumas acordos já vinham sendo costurados anteriormente. Enfim, faz parte da diplomacia, do ritual da diplomacia, formalizar isso e anunciar algo aos 4 ventos, que são cerca de 40 acordos firmados, muitos deles já existentes, inclusive. Bom, esse é a situação com relação à China. Esse outro assunto que você levantou, Tavinho, realmente aí é um tiro no pé do próprio Carrefour aí, né? Diz o presidente do Carrefour que isso se dirige apenas aos supermercados localizados dentro da França. Uma forma que o Carrefour lá arranjou de dar uma certa resposta aos manifestantes, os agricultores chineses que protestam contra o acordo Mercosul-União Europeia, e o presidente do Carrefour aqui no Brasil disse que não tem nada a ver com o Brasil. Aqui, Brasil e Argentina segue normalmente comprando carnes brasileiras, carne bovina, carne de frango, seja o que for, não tem nenhuma restrição nesse sentido. Era apenas lá dentro da França. De qualquer forma, pegou muito mal essas declarações do presidente do Carrefour Internacional e, claro, cria aqui realmente até uma certa resistência aqui dos produtores brasileiros, especialmente na área de pecuária, contra a própria rede, ou seja, acaba sendo tiro no pé dos dirigentes do Carrefour contra uma rede que tem aqui lojas em praticamente todo o Brasil. É ruim para eles, porque, de qualquer forma, o Brasil tem interesse em continuar vendendo carnes de todos os tipos lá para os franceses. Eu diria que o consumidor francês tem todo o interesse em comprar a carne mais barata aqui no Mercosul, ao invés de produtos caríssimos que são produzidos por lá e que são insuficientes para abastecer toda a população francesa.